Boa noite a todos. Na qualidade de presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade, dou início à presente audiência pública que tem por objetivo discutir o projeto de lei número 49/2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. Agradeço a presença do secretário de Planejamento da Prefeitura, senhor Júlio Antônio Gonçalves. E antes de passar, gostaria de fazer algumas considerações em relação à tramitação da matéria nesta casa. Temos que o projeto foi encaminhado à Câmara Municipal no dia 29 de abril de 2019, atendendo às disposições da Lei Orgânica do município. O projeto foi lido em plenário na sessão do dia 29 de abril de 2019 e, posteriormente, foi comunicado na imprensa local que o mesmo ficaria à disposição dos vereadores e de toda a comunidade para apresentação de emendas, pelo prazo de 30 dias, prazo este que se findou às 17 horas de hoje. Conforme certidão da Secretaria, nenhuma emenda foi apresentada. Consto também que no último dia 20 de maio, esta comissão realizou audiência pública a respeito do presente projeto. Dito isso, peço ao secretário de Planejamento, senhor Luiz, que faça suas considerações com relação ao projeto. Senhor Júlio, perdão, encaminhado ao Legislativo. Boa noite a todos. Dando sequência a essa audiência relativa à LDO, nós já fizemos uma primeira apresentação do projeto, daquilo que regra a questão textual do projeto, apresentamos os números que para compatibilizar a questão de valores para cada programa e orçamento. E nessa sequência, hoje eu trouxe um vídeo aí que ele é elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que explica de uma forma bem rápida e também didática, né, o que é a LDO, como que é elaborada, né, e a nível do governo federal, mas ela também pode ser utilizada pelos municípios. Então, eu vou pedir para exibir o vídeo, que ajuda a gente ter uma ideia, depois a gente podemos fazer algumas considerações em relação à questão das metas e prioridades da LDO. Você já sabe que para realizar é preciso planejar, e que no caso do orçamento público, o governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado Plano Plurianual, ou simplesmente PPA. É no PPA que são definidas as grandes prioridades nacionais e regionais para cada período de 4 anos. Mas antes de se fazer o orçamento de cada ano, o governo prepara e encaminha para ser discutida no Congresso uma outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. É essa lei que diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para aquele período. Para entendermos melhor como funciona e para que serve a LDO, vamos ver o exemplo da família do Léo. Há tempos que o seu Almir, o pai do Léo, vem querendo levar toda a família para uma viagem por várias cidades do Brasil. Ele acha que a viagem será importante para os filhos saberem como o país é grande e como é diversa e rica a nossa cultura. Já tinha, inclusive, começado a separar uma parte do salário todo mês para poder realizar esse plano. O problema é que nem sempre as coisas saem como planejamos, não é mesmo? Uma noite caiu uma chuva daquelas, de deixar até o gato assustado. Caía tanta água e ventava tanto que uma parte do telhado da casa foi embora. Se não bastasse todo o estrago que a chuva fez dentro de casa, o seu Almir logo percebeu que ia ter que providenciar o conserto do telhado o mais rápido possível. Não dava para esperar a próxima chuva, não é mesmo? Por isso, uma coisa ele sabia. A prioridade agora, na hora de fazer o orçamento de casa, é consertar o telhado. A viagem vai ter que esperar mais um pouco. Mas ele sabe também que, tão logo o problema do telhado esteja resolvido, os planos da viagem voltam a ser prioridade.
Com o orçamento público é mais ou menos assim. Nós já vimos que no PPA estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é a LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo, estabelecido no PPA, com o plano operacional de curto prazo, representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. Ela ainda indica, por exemplo, de quanto será o reajuste do salário mínimo e quanto o governo precisa poupar todo ano para pagar sua dívida. A LDO também define regras como a que proíbe o envio de dinheiro do governo federal para ONGs comandadas por parentes de políticos. Você sabia disso? Outros assuntos que a LDO traz são as eventuais alterações na cobrança de tributos e as regras temporárias para o caso do orçamento não ser aprovado até o final do ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define ainda a política de investimentos das agências oficiais de fomento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Nordeste, o BNB, e o Banco da Amazônia, o BASA. Essas instituições usam recursos públicos federais para financiar projetos que promovam o desenvolvimento do país. Se você abrir a LDO federal, vai ver que ainda há vários outros assuntos tratados nessa lei. Isso porque a Lei Geral de Finanças Públicas, prevista na Constituição de 1988, ainda não foi aprovada, e por isso a LDO trata de vários assuntos que deverão estar nessa lei. No próximo vídeo, vamos ver como é elaborada a LDO. Bom, é um vídeo curto, eu gosto de sempre estar apresentando as audiências, né? Apesar de a questão estar voltada ao governo federal, algumas coisas são relacionadas ao município. Então, no formato, como ele diz, algumas regras a gente traz na questão textual, a questão de aprovação, quando não se aprova o orçamento. Então, são várias situações. E também, como é dito, Lei de Diretriz Orçamentária, nós temos os nossos programas e ações, que nós estamos priorizando os recursos para o ano de 2020. Na nossa LDO, nós temos... só pegar aqui. Nós temos 48 programas que abrangem várias áreas: saúde, educação, assistência, esporte, outras áreas. E dentro de cada programa nós temos as ações que vão priorizar os recursos na elaboração do orçamento. Nós temos na nossa LDO, se vocês tiverem a oportunidade de estar verificando os anexos que nós mandamos, são 180 ações. Então, essas ações que vão estar recebendo recurso e priorizando aquilo que será feito no exercício de 2020. Tá? Lembro que, eu, conversando com alguns vereadores, a gente falou da questão de valores. Os valores são definidos no momento do orçamento, mas a LDO ela vai definir que na saúde nós vamos atender atenção básica, urgência, emergência, vamos atender programas que distribuem medicamentos. Então, todos esses programas eles estão previstos na nossa LDO e a obrigatoriedade é a gente fazer a projeção dos recursos na hora que a gente estiver fazendo, elaborando o orçamento. Então, a LDO, como já foi dito aí, nós pegamos o PPA, que é o programa maior, ela faz a ligação daquilo que foi proposto no PPA em relação a cada ano. Então, a importância da LDO, além das metas, que nós temos algumas ações com metas, né, metas e indicadores, faz com que nós tenhamos que destinar o recurso para essas ações, seja tanto, nós temos aquelas ações que são básicas, a educação, saúde, temos as outras áreas de obras, e da parte de esporte e assistência social, que também recebem os recursos. Então, completando aquilo que a gente havia apresentado anteriormente, nós fizemos esse projeto de lei baseado na Constituição Federal, como já foi dito,
também na lei de responsabilidade fiscal e também na questão de programas e ações, aquilo que o município tem desenvolvido a cada ano. Tá? Então, aí, como também não houve, acho que nenhuma emenda que foi apresentada, mas eu fico aí à disposição se tiver algum questionamento em relação ainda à questão da LDO, relativo a alguma questão de orçamentária, aí, para poder esclarecer para os demais vereadores. Pergunto se a relatora de Comissão de Finanças, doutora Mirna Adriana Justo, tem alguma manifestação a fazer com relação ao projeto. Pergunto se algum dos vereadores deseja se manifestar em relação ao projeto. Pergunto se alguém do público presente deseja se manifestar em relação ao projeto. Tendo atingido os objetivos, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro por encerrada a presença audiência. E agradecemos mais uma vez o senhor Júlio Gonçalves. Obrigado, boa noite a todos. E eu que agradeço também, mais uma vez, a recepção aí de todos os vereadores, que sempre têm acolhido a gente com grande respeito aí, e nos demonstrado aí um respeito pelo trabalho que a gente tem feito, e da mesma forma a gente tem também procurado atender aí aos vereadores no dia a dia, né, dando os esclarecimentos necessários. Tá? Uma boa noite a todos e obrigado.